A gente continua falando sobre a reunião do Copom, agora com os economistas Nelson Marconi e Pedro Paulo Silveira. Boa tarde, bem-vindos os dois. Vamos partir do pressuposto de que teremos uma diminuição dos juros, 0,25, meio ponto percentual, 0,75. Eu queria começar com vocês com a aposta de cada um sobre o que vocês acham que deve ser e o que realmente deve se concretizar. Então, vou começar com o Nelson. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Pedro. Prazer debater com vocês aqui. Bom, eu entendo que o que deveria ser, tá certo? Deveria ter uma queda acentuada da taxa de juros. Aliás, essa queda da taxa de juros já deveria ter acontecido há um bom tempo, né? Mas a gente espera que seja uma sinalização de que uma queda seguida de uma sinalização seguida de queda, porque realmente, como a taxa está num patamar muito elevado, para ela chegar num patamar que seria satisfatório para o investimento, etc., ela deveria cair muito. Então, a gente espera que a sinalização seja tanto, eu gostaria, né, tá certo, que deveria ser uma queda significativa, em torno de 0,75, 1 ponto por cento, e que essa queda continuasse nesse ritmo. O que eu acho que vai acontecer, certo? Eu acho que, dada a característica do Copom, né, ainda que tenha mudado um pouco a composição, eu acho que a discussão ali vai ser quente, né? Tá certo, para chegar em algum termo, vai ser alguma coisa entre 0,25 e 0,5%, né? Tá certo? Eu acho que a diretoria atual vai tentar puxar, atual não, quer dizer, a diretoria que já estava, ela vai tentar puxar para 0,25, né? Os novos componentes vão tentar puxar para 0,5%, aí onde vão chegar eu não sei. Mas eu acho que não vai ser uma queda muito grande, porque assim vem se comportando o Banco Central. E eu acho que ele vai deixar a sinalização para o futuro meio em aberto, tá certo? Acho que ele vai dizer, olha, vai depender muito de como for realmente o comportamento até a próxima reunião do Copom, dos preços, do nível de atividade, para resolver para onde ele vai. Eu tenho a impressão que ele não vai sinalizar muito forte numa direção de queda, apesar de que ele vai praticar uma pequena queda. Muito bem, Pedro Paulo, o que você gostaria que fosse a queda hoje? Claro, partindo do pressuposto de que nós vamos ter uma diminuição dos juros. E o que deve realmente vir na reunião do Copom no início da noite? Obrigado pelo convite. Professor Marconi, boa tarde. Legal estar aqui. O que eu gostaria é irrelevante, não tem sentido algum. Eu gostaria que não tivesse gravidade, que não tivesse tanto peso, que a taxa de juros fosse zero. Gostar é irrelevante nesse caso. Eu acho que a gente está num cenário positivo para a inflação. A inflação acumulou no IPCA 15 3,2, se eu não me engano, mas a gente tem algumas questões a serem abordadas. Uma delas, e eu acho que é importante, é que o setor de serviços ainda continua com uma inflação elevada, está lá em 5,5%, 5,2%, o IPCA 15, acumulado em 12 meses, é uma inflação que ela é muito persistente no Brasil. Se a gente pegar o histórico dela, ela sempre fica acima de 5%. E o problema dela é que se você não tiver commodity puxando a nossa inflação para baixo, ela acaba puxando todo o resto para cima. Minha preocupação é essa: o petróleo voltou a subir, no mês de julho ele subiu 15%, outras commodities subiram, que são importantes, e isso coloca uma pressão sobre a inflação daqui para frente, razoável, não apenas aqui no Brasil, mas no resto do mundo. Então, esse é o desafio que o Banco Central vai ter, né? A gente tem uma meta de inflação em 3%, agora ela está com outra fórmula de avaliação, melhorou bastante, mas ainda corre o risco de ver a inflação subindo no próximo período. As expectativas estão elevadas. Isso me leva a pensar que a trajetória de queda da Selic tem que ser bastante controlada, tem que chegar, eu concordo com a visão majoritária da diretoria do Banco Central. Eu acho que o ciclo deve terminar ali perto de 10%, se o cenário ainda estiver enroscado com as expectativas inflacionárias. Agora, se as coisas estiverem ok, é capaz de a gente ver o fim do ciclo ao redor de 9% ali no ano que vem, né, se tudo estiver ok. Eu acho que vai ser esse o primeiro movimento de queda da taxa de juros. Muito bem, entendo agora que o Pedro Paulo acha que a gente tem que ser muito mais comedido agora nessa queda e que o ciclo deve começar, como eu disse. O ciclo começa provavelmente
hoje, começando hoje o ciclo, a gente deve vir com uma constante de queda em quantas reuniões? Até quanto tempo? Essa é a minha pergunta e Pedro Paulo já sinalizou aqui um pouquinho do que ele acha. Vou perguntar então ao Nelson. Eu entendo que o Banco Central, primeiro eu disse que eu acho que ele não vai deixar muito claro ainda, né, para onde ele vai, certo? Nessa primeira reunião, minha impressão, né? Mas ele vai confirmar ao longo do tempo. Se ele começar realmente um ciclo de queda, vai depender muito de quanto que ele vai definir agora, enquanto essa redução, qual é a magnitude dessa redução que ele vai fazer agora. Né? Eu entendo, o Pedro falou sobre a inflação de serviços, realmente ela está em torno de 5%, mas como ele disse, é uma coisa histórica, né? Tá certo? Quer dizer, a gente está com uma inflação muito baixa, um nível de atividade muito baixo há muito tempo, né? Então, a gente teria um espaço grande aí, acho que para reduzir os juros, até porque boa parte dos fatores que pressionaram a inflação, vem pressionando, não tem a ver com o comportamento da demanda necessariamente, né? Tá certo? A taxa... Só estou fazendo esse parênteses aqui para responder a tua pergunta. A taxa de desemprego, por exemplo, ela ficou baixa esse último mês, vem caindo, mas ela vem caindo fundamentalmente por causa do emprego no setor público, né? Tá certo? Que vem aumentando fortemente em relação aos outros, né? Mas respondendo a sua pergunta diretamente, né? Dito isso, eu acho que vai depender muito do que o Banco Central sinalizar hoje. Se, por exemplo, ele sinaliza 0,5% de queda, né, para ele chegar numa taxa de juros razoável, ele teria que ter aí, talvez, 10 reuniões, né, tá certo? Para chegar no que seria razoável. Né? Então, não é uma coisa que a gente vai chegar num patamar de uma taxa de juros de um dígito num período menor que 10 meses, por exemplo, ou um pouco mais até, porque as reuniões não são mensais, né, certo? A gente tem que levar isso em consideração. Então, realmente vai levar um tempo aí para chegar no patamar que eu acho que seria razoável. Né? Na casa dos 9, eu diria até menos, mas enfim, tudo bem. Pensando que vai chegar na casa de um dígito, pode demorar um tempo. Se ele fizer uma queda mais acentuada, 0,75%, 1% eu acho muito difícil, né? Mas 0,75% pode demorar um pouco mais de tempo. Uma coisa que pode ser possível é começar com uma queda menor, tá certo? E à medida que ele vê que a inflação se consolidar num patamar mais baixo, ele ampliar essa queda, esse percentual ao longo do tempo. Então pode ser também que ele ajuste isso, né? Tá certo? Mas a gente pode esperar aí que antes do final do ano vai ser difícil a gente ter uma taxa de juros na casa de um dígito, né? Quer dizer, abaixo dos 10%. Eu acho, infelizmente, mas eu acho que é isso que vai acontecer. Vai ser difícil a gente chegar nisso antes do final do ano. Para encerrar, então, a nossa fala aqui, a nossa conversa, queria perguntar ao Pedro Paulo que tipo de recado deve passar hoje o Banco Central, a reunião do Banco Central, o Copom, se diminuir a taxa de juros, mas assim de forma comedida, como disse você, 0,25 ou a 0,75, que eu não vou nem considerar o meio ponto percentual. Olha, não, eu acho que esse recado é importante, né? A inflação tem dois componentes importantes, isso aprendi inclusive aí na GV, com os colegas do professor Marconi. A inflação ela é uma combinação dos aspectos inerciais da inflação e das expectativas inflacionárias. O Banco Central conversa muito com as expectativas inflacionárias. E eu acho que a gente vive um bom momento de coordenação por parte do BC. Com todas as críticas que a gente possa fazer ao BC, eu acho que não é devida. Ele consegue ter uma boa coordenação de expectativas no Brasil hoje. Então, eu acho que é muito delicado, eles vão trabalhar bastante nesse comunicado. Eu não arrisco. Eu sei que a missão dele vai ser tentar coordenar as expectativas no sentido de colocar a queda da Selic numa trajetória segura, numa trajetória que contemple o que o professor Marconi colocou. Se houver um risco de desaceleração muito forte da atividade, de aumento do desemprego, o Banco Central vai correr para socorrer a economia, reduzindo mais rápido a taxa de juros. Mas, por outro lado, se a inflação se mantiver resistente, colocando riscos para o futuro, o Banco Central mantém a trajetória mais suave, demorando mais tempo para chegar, talvez até em junho, chegaria nos 9,5%, 10%. Eu acho que o comunicado vai refletir isso. Como fazer isso, eu acho que estão ali os grandes artistas do Brasil no Banco Central, que sabem tudo dessa matéria, eles vão conseguir soltar um comunicado, eu espero hoje,
bastante assertivo para garantir essa trajetória de segurança para a queda da taxa de juros. Muito bem, o Brasil inteiro esperando hoje, de olho na taxa básica de juros. A gente nunca falou tanto em economia como nos últimos tempos. Eu quero agradecer aqui a participação dos economistas Nelson Marconi e Pedro Paulo Silveira, então, por essa ajuda. Mais tarde a gente vai ter aqui a decisão do Copom e saber realmente o que vai acontecer.